Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Amém. Amém. Feche seus olhos, ore ao Senhor por si mesmo, ore por você. Peça a Deus que te faça entender sua palavra, e que ela acrescente a bênção que você precisa nessa noite. Ore ao Senhor por seu coração. Deus amado, nós estamos diante da Tua santa palavra, a revelação da Tua vontade, e nós pedimos humildemente, confiantemente, que o Senhor fale ao nosso coração mais uma vez. Que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia de nós. Fale aquilo que precisamos, ainda que doa, ainda que não seja o que queremos, mas seja realmente o que o Senhor preparou para nós. Cala o nosso coração, cala os nossos lábios, faz-nos ouvir tão somente a Tua palavra. Abençoa-nos a nós aqui e as crianças também, que estão igualmente recebendo Tua palavra. Ó Deus, nos constrange nesse instante. Pelo Teu doce Espírito, faz o que precisamos, para a Tua glória e para a nossa alegria, em nome de Jesus. Amém. Por isso, tá, irmãos, continue com sua Bíblia aberta, por favor. Uma jovem estudante escreveu as seguintes palavras: eu sonhei ver meu nome nas páginas da história, coberto de folias no alto de um pedestal. Sonhei ver meu nome envolto em glória. Sonhei ser um gênio fabuloso, colossal. Aí, os meus sonhos murcharam e fui matando a minha ilusão aos poucos. Não tive forças para ir além, faltou-me alento.
e sufoquei aquele desejo louco, como um viajante que errou o caminho e avança na noite triste sozinho, na esperança de ver o dia com o raiar da aurora. Eu vou seguindo sem ermo, como um vagalume, esperando que um dia reacenda de novo a luz dos meus sonhos murchos, dos meus sonhos de ouro que murcharam. Meus irmãos, essas são palavras de uma jovem colegial que traçava para si grandes projetos, magníficos projetos de vida, mas os seus sonhos de glória para o seu nome murcharam, sonhos de um futuro brilhante, que com o passar do tempo começaram a se esvanecer, aqueles sonhos que pareciam perfeitos. A sua realidade a envolveu ao ponto de que aquele mundo fantasioso em que vivia era bem diferente de sua realidade. E aquela jovem então viu seus sonhos murcharem aos poucos. Nessa noite eu gostaria de partilhar com os irmãos sobre os sonhos que murcharam de um jovem sonhador. Um homem tinha 2 filhos, como acabamos de ler na palavra, e o mais novo deles era um sonhador. Ele imaginava dias melhores para a sua vida. Como já disse um comentarista, ele vivia no país das ilusões, achando que algo melhor lhe esperava fora de casa, longe do pai. Ele só pensava nisso, juntou tudo, partiu para uma terra distante, diz o texto, porque repousava sobre ele ali, segundo pensava, o direito de ser feliz. Frase que nós ouvimos tanto hoje. O direito de ser feliz. E aí ele partiu para curtir, para aproveitar, para gozar a vida, achando-se no direito de ter dias maravilhosos ao seu modo, como achava melhor. E aí deixa para trás a casa paterna, deixa para trás a família, a fazenda, quem sabe, ali para ele já monótona. E acontece que ele fez isso por estar entediado com sua vida ali, achando que havia um lugar bem melhor para se viver. O texto nos diz que ele partiu, o pai, de maneira amorosa e complacente, lhe dá parte da herança, e ele, nos diz a palavra, começa a gastar tudo de maneira irresponsável, na nossa linguagem mais aproximada, né? Começa a pagar para os amigos, as rodadas de bebida e etc. E vai gastando tudo até que finalmente perde tudo. E diz a palavra que, como se não bastasse ele perder tudo, houve naquela terra uma grande fome. Um momento difícil não só para ele, mas para muitos. E é justamente nessa circunstância que ele perde tudo. E diz o texto que ele vai então para o campo para viver com porcos e viver como porcos. Ele vai cuidar de porcos e vai tentar viver como porco, porque nem isso lhe foi dado. Eu não sei o que ouvir essas palavras significam para você. Para mim, aperta o coração, porque na minha infância eu frequentei o que era chamado um chiqueiro de porcos. Uma das minhas tia-avó,
muito querida, muito amada. Estávamos ali sempre na sua casa, sem interesse algum nos doces que ela preparava, né, saborosamente. Um doce de goiaba que até hoje eu não encontro em canto nenhum, mas isso tinha um preço, porque ela levava os netos e os sobrinhos netos para ir ajudá-la a cuidar dos porcos. Eu fiz isso muitas vezes, e fui lá para o chiqueiro, para lavar, para colocar a que nós chamávamos de lavagem para os porcos comer. Não tinha esse nome chique não, de alfarrobas não, era lavagem, resto de comida. E era curioso, irmãos, que a gente lavava e em poucos minutos o ambiente já estava do mesmo jeito, mal cheiroso, sujo, fétido, com poucos minutos. Eu imagino aquele jovem tendo que trabalhar constantemente num ambiente desse, e diz o texto que ele desejou comer as alfarrobas que os porcos comiam, e nem isso lhe foi dado. Então, em outras palavras, ele não foi viver apenas com os porcos, mas ele foi viver como porcos. Tamanha a sua degradação, tamanha a profundidade do fundo do poço que ele chegou. Nem comer como porcos ele tinha direito. E aí, irmãos, ele cai em si, diz o texto. Eu gosto muito de pensar que essa expressão foi colocada aí pelo Espírito Santo a propósito mesmo. Ele cai em si. Quem cai em si significa que estava fora de si. Como é que a gente taxa alguém fora de si? Como é que a gente chama alguém que está fora de si? Alguém louco, está fora de si. Surtou, está fora de si, sem controle, não sabe o que está fazendo, está fora de si. Olha a palavra que o Espírito Santo coloca aí, caindo em si. Como a moçada diz, né? Caiu a ficha. Ele viu a situação em que estava e disse, poxa, os trabalhadores do meu pai vivem tão bem, e eu aqui passando necessidades. E aí, irmãos, é pensando nessa situação em que chegou esse jovem, que eu gostaria de tirarmos lições para a nossa vida hoje. Nós que estamos há tanto tempo do registro dessa história, mas não mudou nada. Tem muita gente passando por isso, partindo para o país da fantasia, das ilusões, e termina de mal a pior. Muita gente que acha que vai ser mais feliz longe da casa do Pai, longe de casa, longe do Senhor. Muita gente pensando que vai ser feliz sem ouvir conselhos, porque é assim que a casa do Pai representa para nós. É lugar de aprender e para a vida toda. Pastor Marcos, há pouco no batismo, disse para os avós, continuem dando seus conselhos. Continuem dando seus conselhos. É isso mesmo, pastor. Ai de nós sem eles. Mas tem muita gente partindo como esse jovem. Pensando nisso, eu gostaria que nós aprendêssemos nessa noite com essa experiência, meditando no dia que o sonho acabou na vida do jovem sonhador. No dia que o sonho acabou na vida de um jovem sonhador. O que é que aconteceu? Em primeiro lugar, houve o reconhecimento de uma decisão precipitada. Houve o reconhecimento de uma decisão precipitada. Vamos repetir para a gente gravar? Houve o reconhecimento de uma decisão precipitada. Somente os irmãos. O versículo
inicial desse texto nos diz que ele pediu a parte da sua herança. No entanto, irmãos, em Hebreus capítulo 9 está escrito ali de que essa herança não poderia ser dada a ele, o pai não poderia lhe dar a herança enquanto estava vivo. Hebreus capítulo 9, versículos 16 e 17, está dito assim: porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Pois um testamento só é confirmado no caso de morte, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Então vamos imaginar aqui, para mim o que se destaca não é nem o erro desse jovem, mas é a bondade desse pai, é o desprendimento desse pai. Por isso que eu digo em relação a essa parábola que ela devia ter outro nome. Não seria parábola do filho pródigo, mas parábola do pai pródigo. Porque quem está gastando aqui é esse pai. Quem está esbanjando aqui muita coisa é esse pai. Ele abre mão de um direito por lei, de não dar a herança ao filho, mas ele dá. O filho lança mão, o jovem estava cego pelo país das ilusões, aquilo que ele não podia fazer, fez, pedia parte da sua herança, sair de casa. E aí, irmãos, diz o texto, verso 17, caindo em si, ele percebeu a sua decisão precipitada. O jovem, irmãos, partiu, como disse um poeta sobre esse texto, nos verdes anos da sua vida, onde as esperanças iam consigo à frente e os desenganos iam ficando para trás. A vida para ele só mostrava prazer, ele esperava prazer na sua vida. Outro dia eu estava lendo sobre grandes personagens da história, e um deles chama muita atenção, que era o jovem Napoleão, grande conquistador, célebre general francês, um dos maiores conquistadores da era contemporânea. Nos anos de 1769 a 1821 foi a sua vida. E aí ele foi levado pela ambição de conquistar o mundo inteiro. E conseguiu muita coisa, conseguiu conquistar a Europa inteira. Queria manipular todos os povos, mas aos 52 anos, ele teve um câncer. E aí, um câncer no estômago o vitimou. Ali na ilha de Santa Helena, exilado, abandonado, em 1821, os seus sonhos acabaram. Sonhos fantasiosos de conquistar o mundo todo. Sonhos frustrados, podemos dizer, igualmente a esse jovem aqui. A desilusão tomou conta dele, e aí diz o texto, ele caiu em si, reconheceu uma decisão precipitada, uma decisão equivocada. E aí, enquanto ele meditava, ele pensou, os trabalhadores do meu pai comem bem, vivem bem, e eu aqui passando fome, passando necessidade. Ele queria prazer, sucesso, queria realizar seus sonhos, chamar atenção, etc. Mas, finalmente, depois de perder tudo, ele caiu em si. Essa história me faz lembrar também de Saul, o primeiro rei de Israel. Meus irmãos, eu estava procurando entender, porque Saul foi igualmente escolhido por Deus. Eu digo igualmente pensando nos reis que foram fiéis, nos reis que
que Deus escolheu após ele, ele foi igualmente escolhido. Ele foi ungido. Mas olhando a vida de Saul, dá para se perceber que ele começou a cultivar amizades, relacionamentos com pessoas que o afastaram de Deus. E, consequentemente, ele diminuiu o seu relacionamento, a sua convivência com o próprio Deus. E na linguagem bem popular, né? O sucesso subiu-lhe a cabeça e ele foi se afastando de Deus até ser rejeitado pelo Senhor. Diz a palavra de Deus que os sonhos de Saul murcharam, até o ponto dele tirar a vida. Para aquele jovem, irmãos, houve um tempo de reconhecimento e arrependimento. Para Saul, não. Portanto, nós aprendemos aqui, irmãos, caindo em si, aquele jovem decidiu que precisava ir além. Além de arrepender-se, além de reconhecer uma decisão precipitada, em segundo lugar, nos diz o texto, que ele tomou a decisão de voltar aos cuidados do pai. Olhe comigo o verso 18. Está escrito: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Levantar-me-ei. Irmãos, aquele jovem nos traz uma lição aqui. É que a meditação é o luxo, ao passo que a ação é necessária. Tem muita gente ainda no campo das ideias, reconhecendo e não sai do canto. Caindo em si e não se levanta para voltar ao Pai. Ele analisa o seu caos, mas ele toma uma decisão de voltar para o Pai. Ele não volta, acredito eu que no primeiro momento, né, doeu o estômago. Doeu o estômago. Por isso a expressão dele, né? Quantos trabalhadores do meu pai comem bem, estão bem, comem com fartura. Mas acredito, irmãos, que aquela decisão de voltar ao pai não foi apenas por causa do alimento, mas do arrependimento. Por causa do arrependimento, ele se levanta, ele toma uma decisão, ele sai para voltar ao pai. Não há lugar para orgulho. Quem sabe ele reconheceu que agora sem nada, né, ele tinha tudo, mas tinha principalmente, né, amor em casa. Ele tinha amor. E aí, irmãos, ele reconhece o seu erro, o seu duplo erro, pegar a herança que ele não tinha direito, sair de casa, dar as costas para casa. Mas o importante mesmo é que ele decidiu voltar para o pai. Não apenas ficou ali arrependido, mas tomou iniciativa. Esse é o significado mesmo do arrependimento. Gosto muito das expressões do salmista no Salmo 119. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Salmo 119, 71. Vamos repetir esse texto? Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos, a tua palavra. Agora não havia lugar para orgulho, não havia lugar nenhum para aquele jovem pensar em continuar naquela vida. Gosto muito da expressão do apóstolo Pedro a este respeito em Atos 2:38, quando ele diz assim: arrependei-vos e convertei-vos dos seus pecados.
Foi a palavra dele para aquela multidão quebrantada. Arrependei-vos e convertei-vos. O que é que significa converter-se? Voltar. Voltar. Precisamos voltar aos cuidados do Pai. Voltar à casa do Pai. Reconhecer os pecados, reconhecer as decisões precipitadas, mas, sobretudo, voltar. A palavra arrependimento, irmãos, é vastamente encontrada na Bíblia, 35 vezes no Velho Testamento, 23 vezes no Novo Testamento. Arrependei-vos, arrependimento. Mas sempre seguida dessa expressão de retorno, de conversão, de volta. Meus irmãos, eu não posso deixar de comentar isso. Não sou o pastor de vocês, mas sei que ele concorda comigo. Quanta gente precisa voltar à casa do Pai, que ficou pelo caminho aí com medo de um vírus. É bem verdade que um vírus que vitimou muita gente. Lá em casa todos nós, eu 2 vezes, possivelmente minha esposa 2 vezes. Alguns é verdade que partiram, mas quem criou esse vírus sabia muito bem que iria prejudicar a igreja do Senhor, deixando muitos em casa. Muitos com medo. Eu me sinto muito seguro em fazer essa crítica, irmãos, porque há muitos que não têm medo de ir no mercado, no supermercado, na lotérica. Não tem medo de entrar num ônibus. Não tem medo de ir na casa de parentes. Não tem medo de ir e vir em tantos lugares afins. Mas na igreja é perigoso. E aí o mandamento do Senhor é quebrado. Deixa-se de se congregar. E você e eu, vamos ser honestos. Assim como foi em toda a história, não vai ser a única tentativa do inimigo para esvaziar a igreja do Senhor. Outras virão, e aí? Outras surgirão, e aí? Está fora da casa do Pai, era o sonho daquele jovem. Ele imaginava uma vida melhor lá fora. Ele imaginava dias mais seguros para a sua vida. Gosto muito da expressão de João Calvino a respeito de arrependimento e retorno e conversão. Ele diz assim: o arrependimento nasce no temor sincero a Deus, mas consiste na mortificação do velho homem e na vivificação do novo homem pelo Espírito. E aí não é apenas o temor sincero, mas a mortificação e a vivificação. Mortificação do velho homem, vivificação do novo homem. Levantar-me-ei, irei para o meu Pai. Levantar-me-ei, irei para o meu Pai. Esse é o verdadeiro arrependimento, que brotou de um coração sincero. Há uma história curiosa, anônima, mas que me chama muita atenção. Certa vez, para ilustrar muito bem o que é um arrependimento apenas de palavras. Certa vez, 2 jovens, eles pegaram um barquinho, atravessaram para outra margem, com a finalidade de beber, e passaram a noite bebendo, e bebendo, e bebendo, a noite inteira. Já quando não aguentavam mais, eles decidiram voltar. E aí entraram no barquinho e começaram a remar, ainda escuro, remando de volta. E remaram, até que o dia foi clareando e eles ainda ali remando. Quando perceberam que não haviam soltado o barco, esqueceram de desamarrar o barco, e estavam remando em vão.
exaustos. O arrependimento sem a conversão, sem o levantar-se, sem o voltar, é igual a esses rapazes. Rema-se, não sai do lugar. Não sai de onde se está. Aquele rapaz poderia continuar ali entre porcos. Poderia continuar naquela vida fatalista. Mas ele toma a decisão que é a vontade de Deus para nós. Levantar-me-ei e irei para o Pai. É isso, irmãos, que o Senhor deseja. Um arrependimento que vá além. Caso contrário, nós cairemos na expressão do apóstolo Pedro, lá na segunda carta, capítulo 2, versículos 20 a 22. O cão volta ao vômito e a porca volta ao lamaçal. Aquele rapaz, com certeza, continuaria voltando aos porcos. Se não tivesse tomado a decisão, eu vou voltar, levantar-me-ei e irei para o meu Pai. E por fim, não menos importante, olha o versículo 21. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele disse isso ao pai. Mas no verso 19 está registrado que ele tinha decidido dizer algo mais. O que é que ele ia dizer ao pai? Está no final do verso 19. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Meus irmãos, um pai que ama não trata filho como trabalhador. Trata? De maneira nenhuma. Mas olha a decisão desse rapaz. Ele decidiu não só voltar ao pai, mas ele decidiu, e aí a terceira lição que eu tiro aqui desse texto, olhe bem para mim. Ele decidiu entregar-se plenamente ao pai. Ele decidiu entregar-se completamente à vontade do pai. Veja bem, olhe suas palavras. Ele no seu coração pensou: eu vou dizer a meu pai, trata-me apenas como um dos teus trabalhadores, contanto que o Senhor me receba de volta. Contanto que o Senhor me perdoe e me acolha. Essa é a terceira lição. Houve o desejo de entregar-se plenamente ao Pai. Meus irmãos, isso é um passo além. Arrependimento, volta e entrega. Aquele rapaz decidiu entregar-se completamente, ao ponto que seu pai, se o tratasse como trabalhador, ele aceitaria. Ele decide entregar-se. Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me apenas como um dos teus trabalhadores. Meus irmãos, o pai, no entanto, não deixa nem ele citar essa frase, não deixa nem ele falar, interrompe já, dirige-se aos seus trabalhadores. Aquele pai misericordioso, perdoador, não perde tempo. Diz o texto que, ao ver o filho de longe, ele corre ao seu encontro, compadecido, o abraça, o beija. O filho diz ali que está arrependido, mas quando vai dizer, trata-me como um dos teus trabalhadores, o pai nem deixa. E já dá ordem para que os seus funcionários preparem o banquete, a festa. Porque aquele filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Louvado seja o Senhor. É assim que o Pai nos trata. Quando desejamos nos entregar completamente a Ele. Há uma história que ilustra muito bem isso, está em Êxodo capítulo 32. Depois você lê em casa.
Êxodo 32, quando Moisés desce do monte, encontra o povo idolatrando um bezerro. O povo pede misericórdia, mas aí a ordem de Moisés é: matai os idólatras. Matai os idólatras. E ele segue dizendo, dirige-se ao restante do povo e diz: consagrai-vos hoje mesmo ao Senhor. Consagrai-vos hoje mesmo ao Senhor. Está lá no verso 29 de Êxodo 32. Moisés manda matar os idólatras e se dirige ao restante e diz assim: consagrai-vos. O que é isso? Entreguem-se. Entreguem-se completamente, sem reservas. Retirem todo o mal, toda a sujeira, retire tudo aquilo que atrapalha a vida de vocês com Deus. Entreguem-se. Entreguem-se sem reservas. Consagrai-vos hoje mesmo ao Senhor. Essa foi a ordem de Deus por boca de Moisés. Certa vez um aluno de um dos filósofos, possivelmente Sócrates, um dos seus alunos estava constrangido porque no momento de formatura os outros alunos traziam presentes para reconhecer o que receberam do seu mestre. E entregavam ali a Sócrates seus reconhecimentos, cada um presente diferente, e aquele rapaz, constrangido, dirigiu-se ao mestre dizendo: visto que nada tenho para te dar, eu vou dar-me a mim mesmo. Visto que nada tenho para te dar, eu vou dar-me a mim mesmo. E aí Sócrates respondeu para ele: faze isto, e te devolverei melhor do que te tenha recebido. Faze isto, e te devolverei melhor do que te tenha recebido. Meus irmãos, é exatamente isso que o Pai faz com o Filho, exatamente isso que o Pai faz conosco, quando nós nos entregamos às suas mãos, aos seus cuidados, nos entregamos completamente, nos esvaziamos de nossas vaidades, nossos orgulhos, de nossas justificativas, de nossas desculpas, e dizemos: trata-me apenas como um dos teus trabalhadores. Traduzindo: Senhor, eu não mereço, mas eu me entrego a ti. Senhor, eu não mereço, mas a minha vida está inteiramente em tuas mãos. Senhor, o que eu tenho é teu, o que eu sou é teu. Sabe, irmãos, consagrai-vos totalmente, foi a ordem de Deus por boca de Moisés. Exatamente a mesma ordem é para nós hoje. E o resultado: trazei a melhor roupa, põe-lhe um anel, ou seja, ele é alguém digno. Calce-lhe os pés, ou seja, ele não é escravo, é meu filho. Matai o novilho cevado, ou seja, a melhor ocasião, a ocasião mais especial. Alegremo-nos, regozijemo-nos. Vamos dar uma festa, vamos celebrar. Meus irmãos, olhe que a parábola diz: e foi iniciativa do Pai em celebrar. Foi iniciativa do Pai em abençoar. Por quê? Porque aquele jovem se arrependeu, voltou e se entregou completamente. E aí a pergunta fica: o que é que nós nos parecemos aqui com esse rapaz? Eu me pareço, ao menos no primeiro momento, vivo me arrependendo. Vivo me arrependendo. Vivo voltando.
Já não tenho mais vergonha. Mas confesso a você, como eu preciso fazer, ou dar esse terceiro passo do jovem, me entregar completamente. Consagrar-me completamente. Com você é diferente? Com você é diferente? Meus irmãos, antes de tratar essa palavra aqui, só Deus sabe. Só Deus sabe no meu coração. Essa é a nossa maior necessidade, irmãos. Nos arrependermos, porque constantemente nós somos tentados e, na maioria das vezes, caímos em tentação. Constantemente nos arrependemos. Voltamos. Embora alguns nem voltem mais. Mas o que mais precisamos estar aqui, nos entregar completamente, nos consagrar. Dizer como John Wesley dizia, eu sou fanático pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada. Eu sou fanático pela palavra de Deus. Ou seja, ele era apaixonado por ouvir a Deus. E foi um dos grandes avivalistas da história. Se há um fanatismo que nos é permitido, é esse. É sermos fanáticos pela palavra de Deus. Meus irmãos, precisamos nos consagrar. Precisamos nos entregar completamente. Aquele rapaz decidiu isso. Isso agradou o Pai. Isso agrada o Pai em nossas vidas. Querido jovem, sonhe, vale a pena sonhar. Sonhe alto. Eu gosto da expressão do grande missionário Guilherme Carey, que diz, esperemos, sonhemos grandes coisas de Deus, façamos grandes coisas para Deus. Que os nossos sonhos sejam para fazer o nome de Deus glorificado, engrandecido. Esses são grandes sonhos. Ou como disse Teresa d'Ávila, você presta uma grande homenagem a Deus quando sonha grandes coisas. Você presta uma grande homenagem a Deus quando sonha grandes coisas. Então sonhe grandes coisas. Mas nunca sonhe nada longe do Pai. Nunca sonhe nada longe da casa do Pai. Nunca sonhe assim, para que você não se decepcione. Eu quero finalizar com uma breve historinha que diz assim, certa vez estava no final do templo, lá no final dos bancos, um homem sentado, ele era coxo, ele era paralítico. E no final do culto, ele levanta a mão e pergunta assim ao pregador, pastor, Deus aceita um homem pela metade? A resposta do pregador foi, Deus aceita um homem pela metade que se entrega por inteiro. Mas Deus rejeita por inteiro um homem que se entrega pela metade. Não se entregue pela metade, em nome de Jesus. A Igreja Presbiteriana do Cabo tem inúmeros desafios dados por Deus, especialmente ganhar almas para Cristo. Edificar as famílias, olha que coisa linda, um batismo aqui, a família inteira vindo à frente. São grandes desafios que esse conselho tem, são sonhos no coração desse pastor, dos presbíteros, de cada irmão que é envolvido nessa obra, mas não tenha dúvidas, se não houver entrega, ou se houver uma entrega pela metade, Deus não fará a obra. Portanto, entregue-se por inteiro, em nome de Jesus. Feche seus olhos e fale com o Senhor mais uma vez. Ore novamente por si mesmo. Ore ao Senhor. Eu creio que você entendeu sua palavra. Eu creio que você acolheu essa palavra.
O que é que você vai dizer a Deus nesse momento? O que é preciso dizer ao Senhor? Ele conhece o teu coração. Eu não quero ouvir, mas Deus quer. Fale para Ele. O que é preciso mudar? O que é preciso mudar? Peça ao Senhor. Querido Deus, nosso Pai, estás nos céus, em todo lugar, estás aqui no nosso coração. Tu nos destes a Tua palavra nesta noite. Obrigado, Pai, porque nós não merecemos, mas o Senhor é compassivo, é misericordioso. E o Senhor atinge a nossa necessidade. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra que não volta para Ti vazia. Ajuda-nos, ó Deus, a reconhecer as decisões precipitadas e nos arrependermos. Quebranta corações, ó Deus. Não permitas que ninguém desenvolva um coração de pedra, em nome de Jesus. Ajuda-nos a reconhecer que devemos nos levantar e voltar. Voltar ao Pai, voltar à Tua casa, voltar à comunhão, voltar a orar, voltar a Te adorar, voltar a Te servir. Ajuda-nos a voltar. Mas acima de tudo, Senhor, ajuda-nos a nos entregar completamente aos cuidados do Pai. Ajuda-nos a nos consagrarmos inteiramente ao Senhor. A mim e aos meus irmãos nessa noite. Tem misericórdia de nós. Quebra as barreiras, Senhor, que nós mesmos colocamos. Quebra as barreiras que o mundo tem posto. Quebra as barreiras, ó Deus. Ajuda-nos a discernir os ataques do diabo e a repreendê-lo em nome de Jesus. Ajuda-nos a nos entregar, Senhor, completamente ao Senhor. A meditarmos na Tua palavra dia e noite. A orarmos sem cessar, a cantarmos louvores ao Teu nome e a sermos uma bênção na vida do próximo. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Abençoe a Igreja Presbiteriana do Prado. Multiplica os seus anos de vida, mas com qualidade de vida. Que esse povo Te sirva mais e melhor, para a glória do Teu nome e a nossa alegria. Nós Te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.